Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o primeiro volume das Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago. Eu fiz uma votação aqui no canal para um diário de leitura entre os livros As Crônicas de Nárnia e Musashi, e vocês escolheram As Crônicas de Nárnia, e o vídeo de hoje é sobre o primeiro volume dessas crônicas, que é O Sobrinho do Mago. Eu tenho as crônicas nessa edição que foi relançada no ano de 2002 pela Martin Claret. Então assim, gente, essa edição ela está esgotada. Talvez vocês consigam em algum sebo, apesar que eu pesquisei no estante virtual e não encontrei. Essa aqui é a ilustração do livro Sobrinho do Mago. Eu já tinha assistido algumas resenhas sobre as Crônicas de Nárnia aqui no YouTube, e a grande parte das resenhas que eu assisti, tanto em vídeos no YouTube quanto resenhas escritas, né, em blogs literários, eu sempre ouvi uma crítica, não sei se é uma crítica construtiva ou não, mas é sempre aquela questão que é um livro muito infantil, que se você não curte assim histórias assim tão infantil, com uma escrita assim bem infantil, provavelmente você não irá gostar das Crônicas de Nárnia. Então assim, eu não fui com muita expectativa no livro, mas a minha opinião é totalmente o contrário, né, dessas opiniões, dessas críticas que eu li e ouvi na internet. Eu não achei uma linguagem, uma narrativa infantil. Claro, tem uma narrativa infantil, mas uma narrativa muito bem escrita, muito bem colocada pelo C.S. Lewis. E uma história, gente, fascinante. Porque até então eu conhecia as Crônicas de Nárnia através dos filmes. Acho que lançaram 2 filmes, se eu não me engano. E eu assisti esses filmes há muito tempo atrás, logo quando eles foram lançados. Então eu tinha toda aquela visão do guarda-roupa, né? Que você entrava no guarda-roupa e ia pra Nárnia e tal. Então, o filme, né, dentro dos filmes, começa por aqui, né? Mas o Sobrinho do Mago, ele vai contar a origem de tudo isso, né? Quem criou Nárnia? E esse guarda-roupa? Então, no Sobrinho do Mago, você tem a história anterior à história do filme, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o que todos nós conhecemos, mas é muito diferente. Então, no Sobrinho do Mago, você tem a origem de tudo isso. E eu não entendi por que eles não fizeram o primeiro filme, né, sendo o Sobrinho do Mago. Isso eu não entendi, mas ok, vamos pra resenha. E assim, gente, eu amei demais essa história, ela me prendeu do começo ao fim. O livro começa contando a história de um garotinho chamado Diggory, e o pai dele acabou tendo que ir trabalhar na Índia, e a mãe dele estava muito doente, então ela não tinha condição ali de educar o menino, né, de cuidar do menino. Então eles decidiram morar na casa de uns tios. Esses tios, eles eram irmãos solteirões, nunca se casaram, e eles foram morar com esse casal, que é o tio André e a tia Letícia, mais conhecida como tia Leta. E assim, algumas coisas estranhas aconteciam nessa casa, principalmente com esse tio André. O Diggory sempre achou ele um cara assim muito esquisito, e ele tinha um estúdio na casa dele que ele não entrava lá por nada. A tia Leta não deixava ele entrar naquele estúdio, e sempre que o tio tentava conversar com ele, assim, não sei, mas lendo pela narrativa dá a entender que sempre quando o tio André tentava conversar com ele sobre o estúdio, sobre alguma coisa que ele estava fazendo lá, a tia Leta cortava. Ela não deixava ele entrar no estúdio e não deixava o tio André conversar com ele sobre alguma coisa que ele estava fazendo dentro daquele estúdio. E chegou as férias de verão, isso tudo em Londres, tá, gente? Isso tudo acontece em Londres. Chegou as férias de verão e o Diggory acabou conhecendo uma garotinha que se chama Polly. Então eles se encontraram ali no jardim, criaram uma amizade. Ambos primeiro eles começaram a brigar, na verdade, mas depois eles começaram a se entender, um começou a falar sobre a vida um do outro, e enfim, férias de verão eles começaram a se encontrar todos os dias. Um dia a Polly encontrou uma porta dentro do sótão da casa dela,
E claro, duas crianças curiosas, o que eles decidiram? Vamos abrir essa porta e ver para onde que dá isso. E era um túnel. Eles entraram, foram indo, e não, gente, eles não foram parar em Nárnia, eles foram parar no estúdio do tio André. Aquela portinha no sótão da casa da Polly, que não era nem tão vizinha, ela não morava encostada com a casa do Digory, era um pouco afastada, mas deu pro estúdio do tio André. E quando os dois chegaram ali, óbvio, eles começaram a olhar tudo aquilo, o Digory falou, nossa, a gente tá dentro do estúdio do meu tio, isso daqui é a casa da minha casa, né? E, enfim, ele conheceu ali pela janela, ele conheceu o ambiente. Mas o que chamou muita atenção deles é que tinha uma bandeja em cima de uma mesa com vários anéis. Anéis de duas cores, na cor verde e na cor amarela. E nisso o tio André apareceu e começou meio que a explicar sobre aqueles anéis e ofereceu um anel para a Polly, que seria o anel amarelo. E quando ela tocou nesse anel, ela simplesmente desapareceu. E claro que o Digory, ele ficou extremamente assustado, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, pediu várias explicações para o tio André e ali ele começou a contar algumas histórias, principalmente uma referente à madrinha dele, que ela se chamava Lenir. Enfim, essa tia Lenir, gente, não dá pra você saber muitas coisas dela. Eu acho que no decorrer dos livros ela irá aparecer, não sei. Não sei nem se ela irá aparecer, mas eu acho que deveria ter uma explicação sobre ela, eu espero que tenha. Ela foi presa por algum motivo, ela foi presa e quando ela saiu da prisão, ela estava para morrer. E nesse momento que ela estava para morrer, ela chamou o André, né, o tio André, entregou uma caixinha para ele. E nessa caixinha continha esses anéis. E ela falou para ele queimar aquilo, sumir com aquilo. Só que ele não fez isso. Então ele viu o que tinha ali dentro e começou a fazer uma pesquisa sobre aquilo. Enfim, gente, é uma história assim bem complexa. Não tem assim, é uma explicação, mas não é uma explicação, muita explicação, entende? Eu só sei que esse tio André, ele começou a estudar magia. E ali também tem toda uma história, ele conta pro Digory todo esse processo de como que ele começou a aprender a magia. E, gente, pensa num cara machista. Ele é extremamente machista. E aí ele começou a dar todas aquelas explicações. Ele até chegou a comentar que essa tia, ela tinha sangue de fada. Enfim, não sei exatamente o que seria esse sangue de fada, o que seria isso. E ele fala também que automaticamente, quando ele começou a aprender a magia, ele começou a perder a saúde. Mas aí o Digory descobre que para a Polly voltar de onde ela estava, ela tinha que usar e tocar o anel verde, só que a Polly não levou esse anel verde, ela levou somente o amarelo, que foi o que ela tocou. E aí o que acontece? O Digory, enfim, decide buscá-la. E lá na página 18 dessa edição tem outra parte de machismo, né, por parte do tio André. Bem, é natural que uma criança pense dessa maneira, uma criança criada entre mulheres como você. E enfim, gente, o que acontece? E aí que o Digory, ele pega o anel, tanto o amarelo quanto o verde, e ao tocar o anel amarelo, ele vai para esse outro mundo. Quando ele chega nesse outro mundo, que eles apelidaram entre os dois bosques, eu acho que é isso, ele encontra a Polly. Só que sempre quando eles viajam entre os mundos, porque isso vai acontecer N vezes aqui na história, eles perdem a memória. Isso é uma coisa bem interessante, assim. Então eles começam a conversar e tipo, eles não sabem quem é o outro ou quem eles são. E de onde que ele veio. Não sabe, pra ele sempre esteve naquele lugar, só que ele não tem noção de nada. E conforme eles vão conversando, aí eles começam a se lembrar e, enfim, aí eles sabem o que eles estavam fazendo ali. Só que aí eles acabam descobrindo uma questão muito importante sobre os anéis. Até então, eles pensam o seguinte, né? Isso, na verdade, é uma visão do tio André, que o anel amarelo, ele te leva para um outro mundo, e o anel verde faz com que você volte para o seu mundo de origem, no caso Londres. Só que não é bem por aí que as coisas acontecem, porque conforme eles foram indo para outros mundos, eles perceberam que não era exatamente essa a função dos anéis. Eles perceberam que a matéria-prima daqueles anéis provinha do bosque entre os dois mundos. E aí, gente, não dá pra gente entender muito bem isso.
Talvez, eu acho que significa uma questão que tem esse bosque, mas é que eu não vou poder contar o final pra vocês, mas eu acho que eu entendi, ou senão isso irá ficar mais claro nos outros livros, tá? Mas a matéria-prima desses anéis, ela provinha daquele bosque ali entre os dois mundos. Então, a função do Anel Amarelo era retornar às suas origens. E que origem seria essa? Ao bosque. O Anel Amarelo, ele te leva ao bosque e não a um outro mundo, entendem? Ele leva você sempre ao bosque. E o Anel Verde, ele tinha a função de conduzir a pessoa para fora do seu próprio mundo. Ou seja, o Anel Verde, ele te levava ao bosque, mas ao bosque de qualquer mundo. O amarelo não. O amarelo te levava àquele bosque específico entre os dois mundos. E aí, gente, que eles começam a experimentar esses anéis, e aí que eles vão parar, não em Londres, mas eles vão parar em outro mundo chamado Sharn. Eu acho que é assim que se pronuncia. E era um mundo muito estranho, eles entraram, não tinha absolutamente nenhuma pessoa andando, um lugar totalmente abandonado. E eles entraram dentro de um castelo, e eles viram várias cadeiras com várias pessoas sentadas, assim, mas vestidos assim, como reis e rainhas, né? Na verdade só rainhas, porque só tinham mulheres ali, pelo que eu me recordo. Só que elas pareciam estátuas, até que eles perceberam que eles não eram estátuas, que eles eram seres humanos, mas que eles estavam ali numa posição de estátua. E acontece algumas coisas ali que só vocês lembram, que eles acabam acordando a rainha daquele mundo. Essa rainha, ela se chamava Jade, e ela é extremamente importante para as Crônicas de Nárnia, mas ela é inimiga. Tá? Ela é a inimiga, e o Dígory, na verdade, acabou acordando ela. E assim, gente, ela tinha aquela coisa, uma pessoa muito má, muito ruim, que queria dominar tudo. E aí eles acabaram fazendo a viagem para Londres, eles foram parar em Londres, né, pro mundo deles, só que ela acabou indo junto. E ela causou, gente, um terror em Londres, um terror porque ela queria dominar o mundo, né, no caso o planeta Terra. Mas enfim, ela não estava no mundo dela, enfim. Houve uma tremenda confusão, e ali, nessa confusão, colocando o anel para levá-la de volta lá para o mundo dela, eles acabaram indo para Nárnia, ok? Então, nesse momento, eles vão para Nárnia. Só que quando eles chegam em Nárnia, quem foi para Nárnia? O Dígory, a Polly, o tio André acabou indo junto, a Jade e o cocheiro com o seu cavalo, porque quando aconteceu a confusão, eles estavam numa charrete. Então o cocheiro com o cavalo, que é o Morango, que é muito fofo, acabou indo junto para Nárnia. Só que quando eles chegaram em Nárnia, não tinha absolutamente nada, ali era como se fosse uma tela branca. E de repente apareceu um leão, que todos sabemos quem é o leão, e eles viram esse leão construindo, criando as coisas. Então, nesse momento, você tem a criação de Nárnia. E você tem um capítulo específico falando sobre a criação de Nárnia. E assim, gente, é Gênesis bíblico, ok? As Crônicas de Nárnia, ela é uma obra católica, extremamente católica. E isso é muito claro. Então, Aslan, ele é realmente a figura de Jesus Cristo, certo? Não tem como você não ler e não falar que o Aslan é Jesus Cristo e que toda aquela história ali é Gênesis bíblico, não tem como. Quando Nárnia foi realmente criado, né, e tal, também tem toda uma narrativa sobre isso, que aí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa Jade, essa rainha, ela desaparece no meio daquela confusão toda. O tio André é uma parte muito engraçada, gente, porque ele fica muito engraçado quando ele está em Nárnia. Ele é um Zé Ninguém, gente, absolutamente um Zé Ninguém em Nárnia. E é muito engraçado o desenrolar dele, porque os bichos dali, né, eles falam. Só que ele não consegue entender a linguagem deles. Para ele eles são tipo um elefante, uma girafa, um passarinho, mas eles não, eles, né, é muito bom, gente, é muito engraçado. O que eles fazem com o tio André é muito legal, porque eles não entendem o que é aquilo, né?
um ser humano, eles não sabem o que é um ser humano. E é muito engraçado. Já o cocheiro, o Aslan, permite que ele fique em Nárnia, e ele até faz com que a mulher da esposa dele, que estava lá em Londres, vá para esse mundo também. E eles se tornam os reis, né? O rei e a rainha de Nárnia. E já em relação ao Digory, ele está com um problema muito sério, porque assim, ele na verdade trouxe o mal para Nárnia em segundos, né, ali bem no momento da criação de Nárnia, e Aslan sabe disso. Então ele fala para o Digory que ele precisa dar um jeito de tirar aquela mulher, que aquela mulher foi é a feiticeira, ela é a pessoa ruim que está ali em Nárnia. E o Digory pede muito para que o Aslan dê a cura, né, da doença da mãe dele, porque lembra, a mãe dele está doente, ela está morrendo, e durante a narrativa, até chegar a esse ponto, vários momentos ele fala que ele quer a cura para a mãe dele. E ele escutou uma mulher que foi até a casa desses tios dele falar sobre a terra da juventude. Ele não entendeu muito bem isso, e o leitor também não entende. Eu não entendi muito bem o que a tia Letícia estava conversando com essa mulher. Enfim, mas ali ele lembra e fala para Aslan que ele queria muito que Aslan curasse a mãe dele, se ele resolvesse toda aquela situação. E ali que Aslan dá uma missão para ele. Então Aslan fala, né, se ele realmente está disposto a desfazer o mal que ele fez ali justamente no nascimento de Nárnia. E ele aceita. E aí, gente, quando o Digory vai para essa missão, ele tem que ir para um lugar afastado. Existe uma árvore, né, cheia de maçãs, e aí aparece a feiticeira, que é a Jade. E ali, gente, você também tem toda aquela história da serpente, da maçã, do pecado, não come a maçã, entendeu? Também eu não vou, assim, dizer pra vocês, porque eu acho que vai estragar a leitura, então é interessante vocês lerem. E aqui, gente, também não vou contar o resto pra vocês, mas é nesse livro, O Sobrinho do Mago, que seria o sobrinho, né, seria o Digory, e o mago, o tio André. É nesse livro que você tem a origem daquele guarda-roupa, sabe aquele guarda-roupa? Então, é nesse livro, lá no finalzinho dele, que você acaba descobrindo como que aquele guarda-roupa foi feito. E aí tudo fica claro, porque a gente, como nós já conhecemos a história, né, do guarda-roupa por conta do filme, então você já consegue entender tudo o que está acontecendo ali, por que o guarda-roupa é a entrada para Nárnia, ok? Mas aí eu também vou deixar para vocês lerem, que é muito, muito interessante. Então assim, gente, é um livro que me prendeu do começo ao fim, ele tem muitas aventuras, são muitas histórias, gente, é incrível, 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 incrível. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição o link de compra da Amazon do livro As Crônicas de Nárnia, mas naquela outra edição mais conhecida. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!